eles? Entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como que é esse relacionamento? Só é possível saber algumas coisas pelo que as Escrituras nos mostram. O Evangelho de João fala muito disso. Mas a Trindade, que fala das pessoas internamente, a ação deles, um com o outro, o relacionamento, é o que a gente chama de Trindade imanente. Seria o quê? Tentar responder uma das perguntas em torno da Trindade. Ou seja, há alguma diferença entre Deus em relação ao mundo e Deus em eterno relacionamento interno? Será que há uma diferença de como Deus relaciona com o mundo e Deus relaciona com Ele mesmo? Boas perguntas, né? Agora aí a gente vai ver que a Trindade imanente, essa relação interna de Deus, tem a ver então? Não teve. Parece que faltou um. Não, está aqui. Desculpa. Termo imanente, Trindade imanente. Termo utilizado para explorar e de forma insatisfatória. Vou explicar isso. Explicar as operações internas e os relacionamentos entre as três pessoas da Trindade. Declarações sobre a Trindade imanente buscam exprimir o inexprimível mistério de como Deus é. Deus minúsculo, isso está errado. De Deus como Deus é. Sem referência à forma em que trata a criação. Esquece do relacionamento de Deus com a criação e pensa agora em Deus como Deus é. O relacionamento dele com o Pai e com o Filho. É isso que a Trindade imanente quer fazer. Trindade imanente significa Deus como Deus é, em toda a eternidade. É possível saber isso? Por isso que a gente fala que a Bíblia tem mistérios. Não tem como também saber como Deus é na eternidade. Como é que era o relacionamento? Como Deus é completamente na sua essência. O próprio Deus é maior que as Escrituras. Até quando a gente fala Deus maior, é difícil você imaginar dimensão no ser de Deus. Mas Deus é grandão, imenso. Não há possibilidades. Nos limita. Então a Trindade imanente nos limita. Saber como Deus é. A Bíblia afirma que Jesus e o Pai são um. E que o Espírito Santo é o Espírito de Deus e de Cristo. Mostra também que o amor é a essência da Trindade imanente. Algumas coisas que as Escrituras nos revelam de como Deus é. Então, se perguntarem como que Deus é, eu sou limitado a dizer. Por isso que eu disse que a gente consegue falar de Deus a partir do que Deus não é. E por que é possível falar de Deus pelo que Deus não é? Porque eu consigo olhar para quem? Para o homem. Olha que interessante. Ficou claro? Não tão claro, complicado, né? Mas abre caminhos. Isso que nós trabalhamos aqui, quando você lê sobre a Trindade no livro, aí você vai conseguir entender melhor. Por quê? Porque aí você vai estar lendo os textos que falam da eternidade, da onipresença, aí você vai juntar com o que nós estudamos. Amém? Aí nos surgem perguntas sobre a Trindade. O que a Trindade tem a ver conosco hoje? Como dar conta disso, né? Como resolver isso? Isso tem a ver com o nosso próximo assunto, que é Eu fiz muitas perguntas na nossa última aula e disse que ia responder em cristologia. Não é isso? Eu não posso pecar. Então eu teria que responder. Certo? Quando eu trabalhei a aula de Trindade, viu que eu trabalhei sério? Não dei um risinho sequer. Porque o negócio é sério.
Trindade é de uma essência que não tem jeito de brincar com ela, não. Vocês viram que eu fiquei sério. Mas quando a gente trabalha em cristologia, a gente pode trabalhar um pouquinho mais solto. Porque agora eu quero trazer para vocês um ponto diferente daquilo que a gente está habituado a conhecer de Cristo. Vamos começar então? Cristologia. O que é cristologia? Estudo sobre a pessoa de Cristo. E onde que entra Jesus nessa história? Começamos. Agora nós começamos. A cristologia é o estudo da pessoa de Jesus Cristo. Ela está interessada em nos responder duas coisas. Primeiro, quem é Jesus de Nazaré? Ou seja, a sua identidade. Quem é Jesus de Nazaré? E a segunda, qual a natureza da sua obra? Qual é a natureza daquilo que ele realizou? De onde vem? Para onde vai? É isso que a cristologia quer responder. Quem é Jesus de Nazaré e qual o significado da sua obra? Bom, por que ela está querendo perguntar sobre isso? Porque foi o próprio Jesus quem perguntou. Não foi ele? Ou não? Foi ou não foi? Estou perguntando. Vai cair na prova. Agora eu vou pôr na prova. O que ele falou? Quando ele perguntou lá para Marcos, lá em Marcos 8, ele virou para os discípulos e falou assim: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus mesmo estava interessado em saber quem era ele. Será que é porque ele não sabia? E qual foi a resposta? Antes de responder, alguns dizem que você é Elias, João Batista ou algum dos profetas. Essa foi a resposta inicial. Aí ele perguntou: e vós? Eu quero saber de você. Viu, Heródoto? Essa é a grande pergunta que a cristologia está fazendo. E para você, quem eu sou? O que Pedro disse? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. Isso nos traz uma informação importante. O que era o Cristo, então? O que era Cristo? Cristo, exatamente, muito bem, era a palavra grega, que tinha o mesmo sentido da palavra Messias, que era hebraica, que significava ungido. Tu és o ungido, o Filho de Deus vivo. Quando eles falam que tu és o ungido, que Jesus era ungido, a gente tem que entender isso aonde? No Antigo Testamento. Quem era o ungido de Deus no Antigo? O rei. Deus confirmava ungindo o rei, que o rei era o seu representante legal.
O rei era o ungido do Senhor. Essa expressão ungido no Antigo Testamento ela é tão importante que o Messias viria como o... Eu estou bom demais aqui. Ungido de Deus. Dizer que Jesus é o Cristo é dizer que Jesus é o ungido do Senhor. Amém. Olha que interessante. Quando a gente fala em cristologia, a gente então tem que responder quem é Jesus de Nazaré. Pedro diz que ele é o Cristo, o ungido. Mas como que a gente vai falar para o mundo atual, para o nosso mundo, para as pessoas, quem é Jesus de Nazaré? Qual a linguagem que a gente vai usar hoje para falar de Jesus de Nazaré? Qual a linguagem? O que a gente sabe sobre Cristo? Vamos ver algumas coisas que as Escrituras nos falam. Que Cristo afirmou a sua divindade. Ele usou o nome de Deus, eu sou, em sua revelação. Os judeus entenderam que Jesus usara prerrogativas divinas em suas palavras, atestando sua divindade. Jesus reivindicou ser o Adonai, o Senhor do Velho Testamento, afirmou ser um com o Pai, e os judeus entenderam sua mensagem. Ele perdoou pecados, que era a prerrogativa máxima apenas de Deus. Ele declarou onipresença. O que mais? Esse fundo é maravilhoso, essa ovelha, né? É Jesus, o bom pastor. Declarou onisciência, declarou onipotência, demonstrou domínio sobre a natureza e poder de criar, recebeu adoração e aprovou ser adorado pelos homens. Todas essas características nos mostram que Jesus é... Os escritores do Novo Testamento atribuem a Jesus Cristo títulos divinos, perfeição e os atributos divinos, obras divinas, ensinam que o culto supremo deve ser prestado a Cristo, sua santidade e ressurreição confirmam a sua divindade. Jesus como Filho do Homem. O nome Filho do Homem se baseia na passagem de Daniel, é só comparar com Mateus. O Senhor a si mesmo se declarou o Filho do Homem 80 vezes. Este é o seu nome representando toda a raça humana, no sentido de 1 Coríntios 15, 45 a 47. Também ele é o filho de Davi, seu nome judaico, sua missão cumprida na morte de cruz e na ressurreição, sua segunda vinda transcende as expectativas dos judeus. Mas aí eu quero saber de vocês. Tudo isso que nós vimos aqui nos apresenta apenas o quê? A divindade de Cristo, de Jesus. Quando nós falamos em cristologia, nós pensamos muito em quem? Agora eu não fui bom, por isso que caiu. Nós pensamos muito em quem? Cristo. E pensar em Cristo nos faz cometer um grande problema, um grande erro. É esquecer de quem foi Jesus de Nazaré. Essa parte que a gente vai trabalhar agora, não está aí não. Mas é importante a gente refletir sobre ela. Agora a gente vai pensar um pouquinho. Tá bom? Por exemplo, eu disse aqui se o corpo de Jesus ressuscitado era o quê? Glorificado ou físico? Ou humano? Após a ressurreição, era glorificado ou humano? Jesus comeu e bebeu depois da ressurreição. Só pode comer e beber quem? Humano. Mas Jesus atravessava paredes. Então ele tinha que ter um corpo o quê? Glorificado. Então o corpo de Jesus era o quê? Físico e glorificado. A ordem não importa.
Aí Jesus comeu e bebeu depois da ressurreição, não comeu? Não bebeu? Para onde que foi essa comida? O que aconteceu com ela depois? Vamos para você ver? Gente, besteira. Para que pensar nisso? As Escrituras não estão nem um pouquinho interessadas em responder isso. Nem um pouquinho, nada. Se Jesus atravessava a parede depois de ressuscitado, por que que a pedra estava aberta então? Teve que ser aberta pelo anjo. Para ele sair? Diga, Aparecida. Ah. Hum. E como eles são mentirosos, né? Uhum. A irmã está dizendo que crê, dizendo que a pedra foi removida para que as pessoas crescem na ressurreição. Porque faria sentido a pedra ser removida para Jesus sair? Não. Não é? Olha para você ver. A pedra foi removida para que as pessoas crescem na ressurreição, elas chegassem lá e entrassem, senão como é que elas iriam entrar também? E mentiroso é soldado romano, né? Porque o texto fala que quando eles foram lá, mandaram dizer que eles estavam dormindo, né? E roubaram o corpo. Olha, eles vieram aqui de noite, a gente estava dormindo, eles levaram o corpo. Estava dormindo, como é que eles viram? Bicho mentiroso, soldado romano. E será que a gente percebeu isso no texto, gente? Bicho, não é brincadeira. A gente está dormindo, eles levaram e removeram essa pedra, a gente não acordou não, né? Exatamente, se a pedra foi removida, é para que as pessoas o quê? Vissem e crescem. Para nós que foi removida. Que bacana, né? Então, pensar em cristologia não é só pensar Cristo é divino, Cristo é Deus. Isso é muito claro. Mas será que Jesus chama a atenção em todo o Evangelho para a sua divindade? Quando a gente lê os Evangelhos, a gente percebe claramente toda a história de quem? De quem? De Jesus de Nazaré. Isso é que a gente tem esquecido. Quando se fala em Jesus de Nazaré, a gente está falando de quem? De Jesus de Nazaré. Vamos tentar entender isso. Quando o homem pecou, o homem ficou desligado de quem? Houve um momento na história que o homem por si mesmo não podia chegar-se a quem? A Deus. Precisava então de quê? Religar. Para religar era necessário então o quê? Uma ponte. Deus está aqui, o homem ficou lá. Afastou-se de Deus. Então precisava de uma ponte, um mediador. O que ligaria a ponte? A duas extremidades. De um lado está Deus, do outro lado está quem? O homem. A ponte tinha que ser o quê? De um lado o quê? Santa, justa, fiel, perfeita, infinita. Então, de um lado estava quem? Deus. Do outro lado também da ponte tinha que ter o quê? As mesmas qualidades. O homem tinha, porque estava o quê? Manchado. Só que antes de pecar, o homem era corrompido? Não. Era bom, muito bom. E para ligar a ponte entre Deus e o homem, tinha que ter de outro lado quem? Outro homem. Só que um homem sem. Aí que entra então na nossa mente a ideia da encarnação.
Porque a pergunta é, por que Deus se fez homem? Isso faz parte do seu plano de salvação. Então, Cristo se fazer homem é porque aquela humanidade que ficou o quê? Desumanizada, precisava ser então o quê? Salva do pecado. E nesta ponte tinha que ter o quê? Os dois lados. Daí a gente entender que Jesus é o quê? Deus, homem. Homem, Deus. Por isso que do outro lado da ponte não poderia haver o quê?